Bem, pessoal, hoje é comemorado, a abolição da escravidão no Brasil, e a escravidão pode ser definida como um sistema de trabalho no qual o indivíduo, ou seja, o escravo, é propriedade do seu senhor, do dono dele, podendo ser vendido, doado, emprestado, alugado, hipotecado, confiscado. Legalmente, o escravo não tem direito e não pode possuir e nem doar bens e nem iniciar processo judicial. Ele pode ser castigado, sim, pode ser punido. Olha, no Brasil, o regime de escravidão vigorou desde os primeiros anos, logo após o descobrimento do Brasil. E durou até o dia 13 de maio de 1888, quando a princesa regente Isabel assinou a Lei 3.353, mais conhecida como a Lei Áurea, libertando os escravos. A escravidão é um capítulo da história do Brasil. Embora ela tenha sido abolida há mais ou menos 115 anos, não pode ser apagada de forma alguma e suas consequências não podem ser ignoradas. A história nos permite conhecer o passado, compreender o presente e pode ajudar e planejar o futuro. Durante mais de 3 séculos, a escravidão foi a forma de trabalho predominante na sociedade brasileira. Além disso, o Brasil foi a última nação da América a abolir a escravidão. No país de mais ou menos, um pouco a mais de 500 anos, um fato que perdurou por 300 anos, assume grande importância na formação da sociedade brasileira. A escravidão no Brasil teve início logo após os primeiros anos de colonização, quando alguns indígenas foram escravizados pelos colonizadores que implantavam os primeiros núcleos de povoamento. Devido a fatores como a crescente resistência dos índios à escravidão, os protestos da Igreja Católica, as doenças que dizimavam a população indígena e o crescimento do tráfico negreiro, pouco a pouco a mão de obra escrava indígena foi substituída pela negra. Os escravos negros eram capturados nas terras onde vinham lá da África e trazidos à força para a América, em grandes navios em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vitimados por doenças e também pelos maus tratos e pela fome. O escravo tornou a mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar e de tabaco e de algodão, nos engenhos e mais tarde nas vilas e nas cidades, nas minas e nas fazendas de gado. Além da mão de obra, o escravo representava riqueza, era uma mercadoria que, em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada ou leiloada. O escravo era visto na sociedade colonial também como um símbolo de poder e de prestígio dos seus senhores, cuja importância social era avalizada pelo número de escravos que possuía. Hoje, em pleno século XXI, em que vivemos, ainda há escravos, pessoas que são chicoteadas pelo labor do trabalho, pessoas que são levadas obrigadas a servir aos seus senhores e sem receber nada em troca. E quando recebem um salário mísero, digno de dó, de pena. E não precisa ter a pele negra, nem ter baixa renda para ser escravo, não. Basta ser um desse povo que